tudo bem? O meu nome é Vanessa. Esse é o meu sinal. Eu sou professora aqui da Escola ETEPAC. E qual o tema da nossa aula de hoje? Os sinais eleitorais, certo? Vocês estão curiosos para aprender esses sinais? E aí? Primeiramente, antes de iniciar a aula, eu quero mostrar os objetivos, certo? E por que a importância da gente aprender? É importante porque vocês vão aprender esses sinais relacionados ao contexto eleitoral. E também vão conseguir ampliar ainda mais o vocabulário na Libras. E é muito importante também essa compreensão dos sinais nessas situações, certo? E antes de iniciar com o vocabulário, eu queria fazer uma provocação para vocês. Posso? E vocês sabiam que as pessoas surdas, sim, elas têm direito de acessibilidade em Libras nesse período eleitoral? E como isso se dá? Né? Como se dá essa acessibilidade? Como isso acontece? No período eleitoral, a gente percebe várias formas de acessibilidade, tá, gente? E a primeira delas é no período da campanha. E como se dá? Como ocorre essa acessibilidade no período da campanha? Pode ser através de legenda, tá? E também a janelinha de Libras, que fica no canto inferior da tela. E vocês, enquanto profissionais, futuramente, intérprete de Libras, vão sim atuar nesses espaços e vão usar esse vocabulário. Por isso que é de extrema importância que vocês sim aprendam esses sinais eleitorais, ok? E agora, nesse período eleitoral, somente nesse período a gente tem acessibilidade para essas pessoas? Não, também no dia da votação. Quando a pessoa surda, ela vai votar, como é que acontece? Né? Quais são os recursos acessíveis que a gente utiliza? Né? O profissional intérprete de Libras, ele vai estar presente no dia, né, nas zonas eleitorais. E quando a pessoa surda chegar, vai se identificar: olá, eu sou surdo, e o profissional intérprete de Libras prontamente estará lá para atuar. E lembrando, né? Qual vai ser o papel dele nesse momento? Ele vai explicar as regras no momento da votação e lembrar que é muito importante o voto dessa pessoa ser secreto. Tá? O intérprete de Libras, ele não vai poder perguntar: em quem você vai votar? Não, e também não vai poder olhar a urna no momento que ele for votar. Então, no momento que a pessoa surda estiver votando, o intérprete ele não fica ao lado, ele fica mais ou menos atrás, para que ele não consiga ter essa visualização, certo? E eu quero mostrar a vocês algumas palavras, a gente precisa ter bastante atenção com elas. Percebam, são palavras diferentes, distintas. Eleição, por exemplo. A gente vai usar o mesmo sinal de eleição para essas outras três palavras. Eleição, voto, votar e votação. Essas quatro palavras a gente vai usar o mesmo sinal. Então, por isso que é muito importante vocês terem atenção no contexto da frase, certo? E não se preocupem, tá, gente? Porque durante a aula vocês vão notar a diferença. Agora, eu quero dar início ao vocabulário político. E vocês percebam, o sinal de política. Já fiz um sinal aqui para vocês. Primeiro sinal, eleição. Governo. Política. Lembra? Já ensinei a vocês. Democracia. Legislação. Legislação é igual ao sinal de lei? Não. Esse é o sinal de lei. Lei. Legislação. Percebam que é diferente, tá, gente? Lei, legislação. Novamente, vou repetir. Eleição. Governo.
política, democracia, legislação, lei. Ok? Conseguiram aprender? Seguindo para o próximo slide, a gente vai ter a continuação desse vocabulário político. E olha, vocês sabem que na política, nós, enquanto cidadãos, precisamos entender a função dos três poderes. Ó, esse é o sinal de três poderes, tá? Primeiro sinal, três poderes. E qual é o objetivo? Ó, tem o executivo. Ó, o poder do executivo, o objetivo dele é administrar. O poder legislativo, esse é o sinal. E qual o objetivo dele? O papel dele é criar as leis. E o terceiro é o poder judiciário. E ele tem o objetivo de aplicar essas leis. Certo? Então, nós, enquanto cidadãos, temos que aprender esses sinais. Agora, iremos para o vocabulário no contexto eleitoral. E os cargos, na realidade. Ó, esse é o sinal de presidente. Ó, minha configuração de mão, perceba que é a letra P. Ó, presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito ou prefeita. É importante que a gente identifique o gênero, homem ou mulher. Ó. Vereador. Lembra que lá no iniciozinho da aula, a gente conheceu o sinal de voto. Lembra? Agora, vocês vão aprender os tipos de voto. O primeiro é o voto que você escolhe um candidato para eleger. Você vai escolher um candidato. O segundo é o voto em branco. Ó, voto branco. O terceiro, voto nulo. Voto nulo. Agora, os sinais que é mais na prática, vocês vão entender. Ó, zona. Essa palavra, o que ela significa na prática? É o local. Então, local, votação. Local, votação. É o sinal de zona eleitoral, certo? Escola, esse é o sinal de escola. Documento. Percebam, ao lado eu coloquei uma observação. Tem o documento, que é o título de eleitor, e o documento com foto. Ó, primeiro, título de eleitor, ó, documento, votação, a gente usa. E o documento com foto, que é o documento que tem a sua foto que vai provar que é você naquele momento. Também, por exemplo, a sessão eleitoral. É mais específico. Entendendo o contexto eleitoral, a gente entende que todos votamos na escola, certo? Então, a sessão significa sala. Sala, esse é o sinal de sala. Ó, urna eleitoral. Mesário. Legal, né? Esses sinais são muito importantes, viu, gente? Que vocês aprendam mesmo. Agora eu quero apresentar a vocês alguns exemplos, para que evite se confundir na hora da sinalização. No começo da aula eu expliquei a vocês que a gente tem 4 palavras diferentes e que utilizamos o mesmo sinal. Parece que confunde um pouco, né? Mas a gente, prestando atenção no contexto, não se confunde. Ó, o primeiro exemplo, a eleição acontecerá no próximo domingo. A eleição acontecerá no próximo domingo. A segunda, o seu voto é muito importante. Seu voto é muito importante. Terceiro, todos nós iremos votar. Todos nós iremos votar.
Ó, a votação começa às 8 horas da manhã. A votação começa às 8 horas da manhã. E aí, eu quero saber, vocês gostaram da aula de hoje? Lembrando que esse ano é o ano da eleição. Por isso que é de extrema importância que vocês aprendam sim esses sinais, que são sim mais específicos, mas imagina, futuramente, quando vocês se formarem tradutores e intérpretes de Libras e forem atuar nessa área, vocês precisam sim ter a fluência desses sinais e ter conhecimento desse vocabulário é muito importante. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau.